essa proposta da medida provisória, e eu não vou falar aqui em momento nenhum de questão ideológica disso, não é que a energia elétrica, a energia é um bem essencial, tem que estar tudo na mão do Estado, vocês não vão ouvir isso aqui. Eu vou mostrar uma realidade com números e do que acontece com essa medida, que é mais do que essa medida, tem um projeto de conversão de lei que eu não classificaria nem como erro. Eu acho que vender a Eletrobras e concentrar todo o patrimônio que ela tem na mão de um único grupo, num setor já totalmente oligopolizado, é um erro absoluto do ponto de vista de uma economia liberal. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Agora, para fazer a venda da Eletrobras, colocar e cumprir o que está colocado nesse projeto de conversão, aí é muito mais que um erro. Para a minha visão, isso é crime, porque é um crime contra a economia popular, crime contra a sociedade brasileira, crime contra o patrimônio público. Com essa MP, com esse projeto de conversão, todos os estados vão perder. Todos, sem exceção. Não tem ganho para ninguém. Como perderão todas as indústrias, todos os comércios, todo mundo. Tem alguns pequenos setores que foram premiados, tem uma loteriazinha aí dentro desse projeto de conversão, que sairão ganhando. E sairão ganhando, e eu vou explicar isso ao longo dessa apresentação. Primeiro, todo o discurso que está sendo colocado aí, que a Eletrobras precisa ser privatizada, por quê? Porque a Eletrobras, a venda da Eletrobras é importante para atrair capitais privados, para garantir a expansão do setor elétrico, e a Eletrobras não tem caixa para fazer investimento tão necessário para o país, que a Eletrobras não tem dinheiro. Tá? Primeiro, entre 2003 e 2018, 80% dos investimentos feitos no setor foram privados. Mas a Eletrobras, apesar disso, tem uma importância fundamental, que é também de um equilíbrio nesse mercado. Ou seja, quando eu fiz todo o nosso modelo do setor elétrico hoje, está baseado em quê? Em leilões públicos, onde ganha quem oferece o menor preço para a sociedade. A Eletrobras é mais uma empresa que compete nesses leilões. Mas tem alguns tipos de obras que são muito importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Então, eu tenho um linkzinho aqui que eu vou mostrar. Primeiro, o seguinte: leilões, por exemplo, de geração e leilões de transmissão. Leilões de geração no Brasil, a gente tem o que a gente chama das usinas. Esse link está perguntando. Das usinas que a gente chama de estruturantes. E tem também os grandes leilões de transmissão. Isso aqui é um apanhado, eu não vou detalhar isso para vocês, mas como depois vou passar isso até em PDF para todo mundo, para vocês disponibilizarem para os representantes dos governos. O sistema de leilões de transmissão no Brasil é o mesmo desde 1997, quando mudou o modelo, tudo lá. E começaram a fazer os leilões em 99. O critério é o mesmo. Ganha um leilão de transmissão quem oferece o que a gente chama da menor RAP, que é a receita anual de quem vai operar o sistema de transmissão, para construir e operar. Antes da Eletrobras participar dos leilões, desde 97, a Eletrobras estava no PND e ficou até 2003. A Eletrobras não participava dos leilões. Olha aqui, tinha competição, era aberto para todo mundo. Olha os deságios dos leilões. 0,37, 0,1, 2, 8, não tinha deságio nos leilões. Por que não tinha? Porque não tinha disputa. Únicos dois, isso aqui são dois lotes que houveram deságios, um de 32 e um de 30, eu fiz questão de pesquisar. Um era um lote na área da CEMIG, uma estatal mineira, o outro era um lote no Paraná, na área da Copel, que as empresas eram donas dos ativos de transmissão no estado e queriam manter o controle sobre a transmissão. O resto não tinha deságio. Olha, em 2003, no início do governo Lula, a gente tirou a Eletrobras do PND, colocamos a Eletrobras para participar dos leilões e com orientação do governo de que ela participasse associada com empresas privadas em minoria, ou seja, fosse um empreendimento, fosse privado, ela vai ter uma participação nos leilões. Olha, e eu não vou ficar analisando para vocês resultados médios de leilões. E quando você tinha usina grande, era 70% de deságio. E nos leilões de grande geração? Quando a gente fala de leilões estruturantes, usina de Santo Antônio, Giral, Belo Monte, isso eu falo, gente, é porque eu sofri na pele.
Eu estava como ministro interino quando a gente definiu o leilão das usinas do Madeira, Santo Antônio e Giral. Estava como diretor da ANEEL quando fizemos o leilão de Belo Monte. Eu era o comandante geral daquele leilão. Primeiro, o seguinte: como é que faz para baixar o preço da energia? Todo mundo que estava nesses leilões, por exemplo, de Santo Antônio e Giral, falava o seguinte: é impossível fazer aquelas usinas por menos de R$ 140 megawatt-hora. Ele falou: não, mas tem que ter competição. Como é que eu boto a competição? Quantos consórcios privados participaram dos leilões de Santo Antônio, Giral e Belo Monte? Nenhum. Ninguém aceita participar de um leilão de uma usina grande sem ter um braço e expertise de uma empresa como a estatal. Então, a gente teve que fazer uma coisa que era considerada até um erro. Nós tivemos que liberar a empresa do Grupo Eletrobras para formar consórcios distintos para competir nesses leilões. E os resultados, isso aqui aconteceu, eu detalhei aqui como é que faz essas contas, tudo bonitinho, que os R$ 140, todo mundo falava que era impossível, saiu 78, saiu R$ 71 megawatt-hora, que não parece muito, né? Mas na hora que a gente faz a conta, representa no contrato de 30 anos 25 bilhões de reais, sem corrigir, que a sociedade deixou de pagar pelo custo dessa energia. Quando a gente faz essa conta para Belo Monte, só Belo Monte foram 60 bilhões de reais. Então, quando eu totalizo aqui só essas três usinas, dão um total de 113 bilhões de reais que economizou para a sociedade brasileira para o pagamento de energia. Então, esse é o papel dela, um regulador de mercado. Outra coisa, então a Eletrobras que não investe porque não tem dinheiro em caixa. A Eletrobras está dando lucro todos os anos. O ano que ela não deu lucro foi um ano onde teve uma crise hídrica brutal, que ela e todos os grupos privados de geração no Brasil tiveram prejuízos monstruosos, a ponto que o Congresso Nacional teve que fazer um monte de lei lá para cobrir o tal do GSF, lá, que é a exposição desses geradores ao mercado de energia, porque não tinha água nos reservatórios, porque não chovia, como vai acontecer esse ano de novo. Eles vão ter que fazer novas leis lá no Congresso para cobrir depois os custos dos grupos privados que não vão conseguir se segurar nessa brincadeira aí. Então, fala-se muito bem. Primeiro, que ela não tem dinheiro. Primeiro, que se ela não tivesse dinheiro, ninguém investe no setor elétrico com recurso próprio. A gente tem um modelo no setor elétrico que os investimentos são financiados com a garantia dos recebíveis dos contratos de longo prazo. É o perfeito project finance. Eu faço o leilão de Belo Monte, 80% dele é totalmente financiado pelo BNDES. O cara, quando ganha o leilão, como ganharam o leilão de Belo Monte, ele pega o contrato que ele ganha imediatamente com todos os distribuidores do Brasil. No caso de Belo Monte, 20% dele foi vendido para a iniciativa privada também, para o Mercado Livre, que também tem que apresentar os contratos. Eu levo esse contrato do BNDES, está aqui, ó. Eu tenho a garantia de receber esse recurso por 30 anos. Você me financia? Pô, claro. Se ele não pagar, ele vai receber, a ANEEL vai obrigar ele a pagar e tirar do recebível dele. Então, todo mundo financia. Então, vender a Eletrobras, já, além de tudo, com os ativos dela já prontos, gente, isso aí retira recurso do setor. Então, é o contrário que estão falando. Quem compra uma Eletrobras com todos os ativos já amortizados não vai entrar num leilão novo, que não vai ter recurso para isso. Não vão tirar recurso que pode gerar, de fato, investimento no setor, gerar crescimento, gerar renda. Então, esse é o primeiro mercado. Primeiro, para fazer Eletrobras, então, para dar uma tração e o Tesouro, que é o dono dessas ações, poder ganhar mais dinheiro, o que ele definiu? Bom, primeiro, o tal da descotização. O que significa isso? É porque hoje as distribuidoras todas de energia, então elas receberam, quando essas usinas antigas, todas as usinas velhas, tiveram concessão vencida, elas foram. Então, o que a gente foi feita uma lei que ofereceu para todos os geradores, foi o seguinte: você quer continuar com essas usinas? Você pode continuar, só que você não vai ter liberdade para praticar preço. Você vai entregar toda essa energia em forma de cotas para todas as empresas de distribuição do Brasil. E é hoje a energia mais barata que todo cidadão dos estados de vocês tem lá no portfólio lá da energia que é comprada pelas distribuidoras de cada estado. Então, o que estão falando aqui agora? Não, nós vamos descotizar.
Nós vamos tirar toda essa energia de cota, vamos dar um novo contrato de concessão. Olha só se isso aí, o que é isso? Vão dar um novo contrato de concessão, só que você vai vender essa energia agora para o mercado. Então, a distribuidora vai ficar sem essa energia e vai ter que comprar outra energia para substituir. As estimativas todas que são feitas falam de 4,3 a 7 bilhões de reais por ano que o consumidor vai ter que bancar. E total de 210 bilhões pelo contrato que eles vão ganhar de 30 anos. Isso aí, tudo tomando como base os preços de energia que a gente tem hoje. Isso impacta, então, vocês já viram que vai ser todas as indústrias dos estados de vocês, todo o comércio e todos os consumidores. Todos os consumidores. Agora, o impacto é muito maior em alguns estados. Por exemplo, estados do Norte e Nordeste, a CDE é menor. Porque o governo vai fazer uma bondade. Não, mas eu vou devolver a metade do valor que eu estou cobrando do bônus de outorga, vou devolver para as tarifas dos consumidores. Ora, o cara tira 100%, porque ele já está ganhando com a tarifa baixinha, e devolve 50%, que vai baixar o preço da energia. Eu não consigo entender essa matemática. Talvez os matemáticos de vocês possam fazer uma conta e entender. Para mim, isso é impossível. Isso, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui também muito rapidamente, só que meus links aqui eu vi que eles perderam um pouquinho. O que significa cobrar um bônus disso aqui? Ó? Quando a gente foi feito esse processo de renovação das concessões, por exemplo, a CEMIG, por orientação do governo da época lá, não quis renovar pelas condições dadas pela Lei 2.783. Então, ela ficou com as usinas. Como a concessão acabou, as usinas foram vendidas. E aí foram vendidas como? A União deu uma nova outorga e pediu um bônus para vender. Então, o valor mínimo de outorga está aqui, peguei das usinas principais da CEMIG. Então, o Estado brasileiro arrecadou, só com essas vendas da CEMIG, 12 bilhões de reais, que no fundo é o quê? As usinas da CEMIG foram compradas, e eu falei isso no Congresso antes do processo de venda, que seriam compradas por multinacionais, muito provavelmente, controladas por governos estrangeiros. E foi o que aconteceu. Quem comprou usinas da CEMIG foi uma empresa controlada pelo governo italiano, outra pelo governo francês e as outras pelo governo chinês. Então, compraram isso aqui. Então, 3 multinacionais controladas pelo governo estrangeiro pagaram antecipadamente para o Tesouro 12 bilhões de reais e penduraram essa conta onde? Na tarifa de energia dos consumidores brasileiros. Isso aí. Então, isso aqui é para você ter ideia disso aqui. A tarifa dessas usinas que estavam calculadas, que era para ser vendida a R$ 30 o megawatt-hora, pagaram R$ 78 de bônus para o Tesouro. O preço dessa energia, isso aqui é a Jaguara, que eu peguei um exemplo real lá com a usina da CEMIG. Foi para R$ 107 isso aí. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença dessas usinas que foram lá renovadas para xingada da MP 579, xingada pelo mercado. O consumidor brasileiro sabe o que é isso. Vai pensar que são 3 usinas que foram renovadas dessa forma. Qual era a tarifa? Esse preço está desatualizado, mas todas essas estão desatualizadas, tem que corrigir isso aí de 2018 para cá. R$ 39,00 de Complexo Paulo Afonso, R$ 45,00 da usina de Estreito, R$ 54,00 desse. Agora, as usinas que foram vendidas, dando bônus lá de outorga para o Tesouro, quanto que a sociedade paga hoje? Esses preços que estão aqui. É isso que vai acontecer com todas as usinas de cotas que estão hoje com as distribuidoras. Bom, mas tá bom. Esses impactos todos aqui são feitos, calculados, como se essa energia possa voltar contratada para distribuidoras. Mas se vai ter esse impacto aqui. Mas o governo está colocando e está sinalizando nesse MP que ele vai liberalizar o mercado, que esse mercado nosso está muito atrasado e que tem que ser botado tudo por preço no mercado. Bem, a Eletrobras é dona de 30% da capacidade instalada do Brasil e é dona de 40% das hídricas. Quem define preço de energia no Brasil são as usinas hídricas, é a nossa água. Vocês já estão ouvindo falar todo o discurso do governo, que já botou bandeira vermelha, porque os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estão muito baixos. Todo mundo ouviu falar isso. E já falaram, então, que vai aumentar muito o preço de energia no país. Ouviram falar isso? Por quê? Porque não tem água. Ora, então, quem define é isso. Imagina, nesse momento, uma energia definida por preço no mercado. Quem tem um pouquinho de água lá, as usinas, por exemplo, de Dom de Tucuruí,
de Belo Monte, que a Eletrobras tem 49%, o Curuí ela tem a totalidade das ações lá, fala assim, qual é o preço da sua energia hoje no mercado? Ah, não, eu quero R$ 800 para a minha energia. Qual é a alternativa que a gente tem? Ou paga ou apaga o país, né? Então, não tem alternativa para a gente, né? Então, um monte de afirmações que tem que o preço da energia do país vai cair com a competição, que o governo fala, isso aí é famosa fake news, é impossível acontecer isso. Além disso, lá no projeto de conversão, ele criou o que eles chamam de benesses para o Estado. Essa aí que eu falo, que são os únicos ganhadores, só esse povo aqui vai ganhar com esses projetos de conversão. Ele bota lá que a gente vai ser obrigado a contratar 6.000 megawatts de térmica flexível no norte e no nordeste do Brasil. Por que eu não estou falando no norte e no nordeste? Que essas térmicas têm que ser implantados, tem que ter 70% de inflexibilidade e só pode ser instalado onde não tem gasoduto. Eu vi um diretor da ANEEL falando que vai ser bom para o Piauí. Gaba, você fala lá com o governador, viu, que vai ser bom para o Piauí, que ele vai ganhar uma térmica lá, porque a Teresina não tem gasoduto, então vamos fazer uma térmica no Piauí. Ele esqueceu de falar que na hora que botar uma térmica gerando com 70% de flexibilidade no Piauí, que não vai mandar energia para o Piauí, vai mandar para o Centro-Sul, porque o Nordeste brasileiro hoje, o Norte e o Nordeste, são totalmente exportadores de energia. A energia de Tucuruí e Belo Monte vem quase toda para o Centro-Sul, para alimentar a carga do Centro-Sul. Então, é um custo brutal para o país, que aí todo mundo vai pagar, porque nós vamos ter que fazer mais linha de transmissão para trazer energia das térmicas para cá. As nossas eólicas e solares que estão lá no Nordeste, já hoje, esse ano passado, já teve momentos que elas não conseguem despachar porque não tem sistema de transmissão que comporte o que já tem lá. Na hora que eu gerar 70% dessas térmicas lá, aí sim vão ter que desligar a eólica e solar para a gente pagar gás para poder gerar energia. Então, é isso que acontece. Também são muito bonzinhos o pessoal que fez essas emendas lá, que botaram o seguinte, a possibilidade de renovar por mais 20 anos, não, 30 anos, a energia do tal do Proinfa. A energia do Proinfa hoje custa R$ 360 por megawatt-hora. Um leilão 2019, os preços médios de eólica foram esses aqui, que estão colocados aqui. Foi R$ 100 o preço de eólica e R$ 84 o preço de solar. Todas elas, então, no Nordeste. Então, o Nordeste perde de novo, perde duas vezes, porque vai aumentar o preço da energia e perde porque vai deixar de implantar novos sistemas, novas usinas de solar e eólica, gerando emprego para esse povo mais pobre desse país aqui. Além disso, criou um mercado para PCH. PCH não precisa de mercado regulado. A gente quer contratar usina hídrica nesse Brasil. Então, usina hídrica, você pode ver que os leilões tem uma parte que é contratada para energia, por quantidade de usina hídrica, e uma parte que é a competição com o resto das fontes. Então, botar isso aqui e já definiu qual que é o preço, e botar a quantidade que eles botaram para contratar é 40% de tudo que já contratou de PCH no Brasil desde 1900. Eles não têm capacidade de fazer isso. E vai impedir que a gente faça expansão com a energia mais barata que a gente tem, que é R$ 99, R$ 80. Então, isso aqui é um prejuízo de R$ 1 bilhão por ano na conta dos consumidores. Entendeu? Então, isso não faz o menor sentido. Então, todo mundo perde, consumidores cativos, consumidores industriais, consumidores do comércio, todo mundo. Mas vão perder mais os consumidores do norte e nordeste brasileiro, em especial do nordeste, onde também tem as indústrias, né? Mais baratas do Brasil. Isso é só para mostrar para vocês. Olha os preços dessa energia aí. O que eu estou falando aqui, isso aqui é um copiado da tela da ANEEL, né? Que ela colocou isso aqui, esses preços aqui, entendeu? Conclusão, qualquer hipótese vai haver um aumento significativo no preço de energia no Brasil. E também a gente dá de quebra ainda aumentar a poluição ambiental numa época que o mundo inteiro está lutando para isso. Então, todo mundo vai pagar, grande e pequena indústria, comércio, serviço, todo mundo vai pagar. Cria ainda lá, como assim um docinho lá para os deputados, para ter argumento para defender aquelas medidas. Não, mas nós vamos criar um monte de recursos para revitalizar o São Francisco, desenvolvimento da Amazônia. É importante? É, mas já devia estar sendo feito há muito tempo. E tem como, isso aí é recurso típico de quê? Orçamento da União. Mas, não, a União não tem dinheiro, não vai botar isso, não. Eu garanto, eu crio para vocês, deixa a energia lá das cotas lá,
crio um pouquinho do valor daquele valor todo das usinas hídricas amortizadas lá, eu crio uma verba muito maior do que precisa para fazer isso, sem fazer esses escândalos todos que nós estamos botando na SMP. Essa é a ideia. Então, isso aqui agora é uma coisa que chama muita atenção, só para você mostrar isso. Vem cá, mas não é esse povo do PT aí, ou esses deputados do PT, que fica contra isso, que é contra privatizar tudo e não sei o quê. Aí eu quis mostrar isso aqui, vou mostrar isso muito rapidamente para vocês. Ou seja, o que acontece com os países que têm muita usina hídrica, que já liberaram esses mercados de energia, entendeu? Então, e eu vou pegar 3 exemplos só. Canadá, que o Canadá não é ele todo, o Canadá, a organização do setor elétrico é por província. Eu vou pegar um exemplo, lá que é a província do Quebec. Quebec é igual ao Brasil. Tem muita usina hídrica, muita usina amortizada. E aí, o que o Estado lá fez, a província de Quebec? Fez o que a gente fez aqui no Brasil. Você, o Hydro-Quebec, que é a empresa estatal lá, que é dona das usinas todas e opera todas as usinas, é a Eletrobras dele, foi o seguinte: você vai entregar aqui para a nossa província energia a preço de custo. A sua usina está paga, nós vamos pagar aqueles R$ 50 lá daquelas usinas da Chesf, que nós renovamos concessão e tudo mais. Vai ser esse preço. Agora, o que você conseguir produzir a mais do que isso, você pode vender para quem você quiser, para o preço que quiser. E a Hydro-Quebec ganha um monte de dinheiro que a província, inclusive, ainda usa para atrair empresas brasileiras, por exemplo, de desenvolvimento de produção mineral, com tarifa subsidiada da província de Quebec. A Noruega, a mesma coisa. A Noruega, desde 1909, definiu em lei que toda usina hídrica foi amortizada, retorna para a União e passa a ser operada por uma tal de Statkraft, que é a Eletrobras da Noruega. E ela, inclusive, lá, elas podem vender, eles vendem energia para um mercado entre os países vizinhos lá. Como a energia hídrica amortizada custa muito pouco, o que a Noruega faz? Vende comparando com o preço de térmica nesses mercados, ganha um monte de dinheiro, mas vende para os países de fora. E esse dinheiro volta e ela faz a política de tarifa subsidiada no seu próprio país. O Brasil não pode isso, nós vamos pagar. E, para surpresa geral, gente, até os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o 4º maior produtor de energia hídrica no mundo. Só que o mercado é muito grande, lá só representa 7% da capacidade instalada do país. Tá? 7%. Então, lá não vai ter nem problema de competição no mercado. Eles não vão interferir no mercado americano. E eles venderam, então, essas usinas? Não. Estão todas na mão do Estado. 75% das usinas hídricas são as pequenininhas, ou energia de bombeamento, para regularização de rio, de enchente, para não sei o quê. Tem iniciativa privada. O resto está na mão do Estado, sendo que 1/3 delas está na mão do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Mas e como é que vende essa energia? Elas podem botar lá e vender lá no mercado? Não, não vendem, não. Olha aqui, Estados Unidos tem essas figurinhas bonitinhas aqui que chama de administradores do mercado de energia. E tem que cobre 4/5 do mercado americano. São a tal de Bonneville, esta Western, a Southwestern e a Southeastern, que é essa pequenininha aqui. Todas essas 3 grandonas aqui, ó, elas são donas de 3/4 dos sistemas de transmissão, não é só geração, não, gente. Transmissão de todas essas regiões aqui. E elas também são responsáveis para vender a energia todas aquelas usinas sob controle federal. E para quem que elas vendem? Elas vendem para consumidores de empresas públicas que nos Estados Unidos não tem uma concessão como no Brasil aqui. A Coelba é dona da concessão do estado da Bahia quase inteira, não sei um pedacinho da Subdip. Lá tem uma miríade de empresas municipais de energia. Essas energias das usinas amortizadas americanas são vendidas preferencialmente para essas empresas, para a tribo de índio, para cooperativas de produtores, tudo com quê? Tarifa pelo custo definida pela Agência Reguladora Federal Americana. A gente não inventou nada no Brasil quando decidimos colocar as usinas hídricas amortizadas nossas a preços controlados, ou seja, a preços regulados e entregues para a sociedade brasileira que pagou por todas essas usinas. E vão pagar de novo com essa medida provisória na hora que você descotiza e bota essa energia vendida a preço de mercado e com bônus para o Tesouro. A sociedade vai pagar de novo por isso. Então, essas usinas, eventuais sobras, sim, que são vendidas para alguns mercados americanos
E por qual preço? Pelo preço equilíbrio do mercado. Ou seja, o dinheiro volta para essas agências aqui e pode, inclusive, diminuir o preço dessa energia que ela vende para essas utilities municipais. Então, é isso. E eu acho que assim, um exemplo do Congresso americano, que eu gostaria de citar aqui, eu acho que vale para o Brasil. Em 2018, a administração Trump propôs vender os ativos não de geração, porque eles não são doidos. Propor lá, o cara tem impeachment, né? Aí tem impeachment de verdade. Vender só os ativos de transmissão da única administradora, das outras três administradoras que ainda são estatais. Então, as PMAs, que são aquelas administradoras, então deveriam contratar o serviço de transmissão do mesmo jeito que faz a CEPA, aquela menorzinha lá que eu mostrei no trajeto, essa pequenininha aqui lá na ponta direita aí, que é a CEPA, que era a menor delas, que não tem transmissão. Qual foi a resposta do Congresso? O Congresso analisou, verificou que a CEPA tinha os mais altos preços de energia de todas aquelas administradoras. A decisão do... Olha, o Congresso lá tem dois partidos, republicano e democrata. Maioria republicana, governo Trump. Senado e Câmara de maioria republicana. Qual foi a decisão? O Poder Executivo, o Congresso decidiu proibir o Executivo americano, não é vender, não, gente, é colocar qualquer recurso para estudar ou rascunhar propostas de transferência desses ativos, dessas PMAs, sem autorização específica do Congresso. Se você quiser estudar a transferência desse controle, você primeiro vai pedir autorização para o Congresso para fazer os estudos. Ok? É isso que eles definiram lá. Então, agora, o governo quer porque esse governo quer vender tudo? Quer vender? Então, pelo menos, gente, vamos copiar o exemplo lá da Noruega ou dos Estados Unidos, já que são obrigados a separar a Eletrobras em duas, uma estatal e a outra privada, pelo menos faz o seguinte, vamos pegar, então, vamos criar essa outra empresa, essa estatal, como uma estatal pura, 100% controle do Estado, porque ela tem que cuidar de Itaipu, tem que cuidar de nuclear, que está constitucionalmente é 100% de controle do Estado. Ah, então você quer passar ou deixar o controle na mão da iniciativa privada? Tá bom. Então vamos transferir para essa nova empresa estatal todas as usinas hídricas e todo o sistema de transmissão já pago pela sociedade brasileira. Deixa na empresa privada e vamos deixar essa energia sendo entregue para nós, todo cidadão, para toda indústria e comércio brasileiro, que vai receber essa energia por um preço regulado, com base nos seus custos. E a sociedade toda vai poder se beneficiar de tudo que ela já pagou, essas usinas, tudo que ela já pagou ao longo da vida em todas as suas tarifas. Então, e a União, então, tem que receber isso, e eu sugiro incluir, então, já que é nessa mudança legal, que todas, a partir de agora, porque isso ainda não está na nossa legislação, toda usina hídrica e o sistema de transmissão venceram o seu contrato de concessão, já foram pagos, foram amortizadas, retorna para a União. A União passa para ser estatal 100% controlada por ela, como os noruegueses, como a Statkraft, como os americanos lá que dão para o exército, para não sei quem, e essas empresas passam a operar as usinas entregando mercado regulado, definindo a lei quem deve receber isso. Tem indústrias estratégicas nossas, onde a energia é fundamental, vamos dar um quinhão para essas indústrias estratégicas nossas. Vamos ter alguns setores mais, por exemplo, setores de baixa renda nossa, a população não aguenta pagar energia, tem que ser beneficiada, vamos beneficiar com essa energia já paga. Essa é a minha sugestão. Agora, eu vou até deixar aqui publicado aqui para vocês, que até isso aqui não foi eu que escrevi, foi um consultor do Senado que por solicitação da bancada do PT, pediu para analisar e ele botou todos aqueles custos absurdos que estava colocando, e no final falou assim, pelo amor de Deus, não vende isso aí não, porque a sociedade paga um custo logo. E ele fez uma conclusão que eu achei muito bonita, eu vou reproduzir e vou deixar para vocês. Ou seja, quando um país como o Brasil, que possui um dos maiores potenciais hidráulicos do mundo, alta radiação solar, ventos fortes e constantes, e com grande parte do seu território, em especial do Nordeste abençoado aí com seus ventos e sol, e mesmo você pegar, por exemplo, solar no Brasil, uma das piores áreas do Brasil está em Santa Catarina, Santa Catarina, mas a pior área do Brasil que está em Santa Catarina tem um nível de radiação solar muito melhor do que a Alemanha, que cobriu aquele país de solar.
Entendeu? Todo mundo tem isso aí. Então, nosso país... Então, se esse país, com essa característica, tem taxas de energia elevadas, a culpa certamente não é da natureza, e sim dos homens com suas leis e decisões políticas. Quando um país como o Brasil, com todo o potencial de geração de riqueza, apresenta as maiores concentrações de renda do mundo e tem milhões de miseráveis, certamente não é culpa da natureza, mas sim dos homens com suas leis e decisões políticas. Quando um país como o Brasil, que pode liderar o mundo na transição energética para uma economia descarbonizada, dadas suas possibilidades de geração de energia a partir de fontes renováveis e limpas que possui, se torna um vilão ambiental global, a culpa certamente não era da natureza, e sim dos homens com suas leis e decisões políticas. O que dizer, então, de um projeto de lei de conversão, senão que é uma decisão política que encarece a energia elétrica, concentra a renda e aumenta a emissão de gases do efeito estufa? Eu acho que vale a homenagem para esse consultor, que eu copiei sem pedir nem autorização para ele, porque eu não o conheço, não sei quem é, mas eu achei que era bem coerente com o que nós estamos vivendo agora.